Convidamos agora Carolina Pego, esse é o seu sinal, a comunicação intitulada Deaf Game e o ensino de Libras como segunda língua, formando aprendizes visuais. Por gentileza, fique à vontade. Bem, olá, bom dia. Eu vou tentar me fixar aqui, porque eu costumo me movimentar bastante. Vou tentar me manter fixa. Bom, meu sinal é esse. Sou mais conhecido como Carol. Vou tentar ficar aqui parada para que vocês possam me ver e possam me filmar também. Por que o tema Deaf Game? Eu acredito que alguns conheçam o Malfi, mas a pesquisa da Carolina é com Malfi, mas agora me traz como Deaf Game. O que é isso? Não, eu queria apresentar as temáticas que estão sendo discutidas dentro da comunidade surda a partir desses contextos da comunidade surda e os percursos enquanto pessoa, enquanto contexto social, o que é positivo como surdo, o que não é, ganhos e perdas também. Então, o que é isso do ESL e o que acontece na língua brasileira de sinais? Que contextos são esses utilizados? O que são positivos ou não? No ano de 2011, eu fui para Galaudê, estudei um tempo lá, mas antes disso, a UFSC ofertou a alguns estudantes que foram escolhidos a ir a Galaudê o quê? A avaliação, primeiro, do requisito de inglês e do conhecimento linguístico em ASL e os níveis. O surdo era proficiente ou não, conhecia mais ou menos ou não, para que a universidade também pudesse consolidar esse conhecimento. E aí, o professor Marcos, da PEGET, do Programa de Pós-Graduação em Tradução, e aí ele fez essa análise desses interessados em participar desse intercâmbio. E aí, claro, isso me ajudou muito a questão tecnológica, de poder estudar um pouco, escrever um pouco em inglês, e aí o tema utilizado era uma revista que me impactou bastante, que era a questão do Deaf Game, justamente dos ganhos positivos que esses surdos tinham a partir desse conhecimento em língua de sinais, das experiências surdas, a partir da sua L1, que pudesse auxiliar também o ganho, perspectiva de L2 para pessoas não surdas. E como abre-se caminhos e leques de possibilidades cultural, humano, para além da questão da surdez, mas sim muito mais como se fosse um presente realmente, por eu ser privilegiada por ser surda. Realmente é deaf game mesmo, é um ganho, é positivo. Passado esse momento, fui à loja, comprar alguma coisa, encontrei uma pessoa, falou, é surda, como é que a gente se comunica? Não me olhava em desnível, porque normalmente quando eu ia até uma loja, eu sempre falava, ai, que difícil isso, não tem uma comunicação, não consigo manter essa comunicação. Há um distanciamento entre a posição de olhar como se fosse superior e inferior. Mas ali naquele momento tentava gesticular como se fosse um padrão igualitário. E aí os surdos, já atendeu surdo? Não, já, eu tive uma disciplina de Libras. Perguntei por que ele me atendia daquela forma. Por isso, a importância da população surda, dos surdos professores estarem nesses ambientes acadêmicos, ensinarem língua de sinais, mesmo que esses alunos venham a esquecer, mas eles têm um conhecimento teórico, cultural da língua, para além da língua. Não é só língua, não é só sinais, mas é a questão cultural que permeia a língua também, que possibilite esse aluno a entrar no mercado de trabalho, por exemplo, em um curso de pedagogia para o ensino de crianças ou adultos, onde ele vai trabalhar, com que população, com que público-alvo, surdos, se ele tiver incluso, peraí, eu esqueci, eu falo, oi, só isso? Só isso não resolve, só aquele sinal. Não, eu, enquanto profissional, eu preciso pensar, de que forma esse surdo pode ser incluído? Qual é o caminho que deve ser percorrido a partir disso? E não só a questão linguística. E aí, com a Gladys me provocava, eu falava, gente, mas
só essa estrutura da língua de sinais, não, ela tinha uma preocupação maior com a questão do ensino da cultura, da identidade, esses elementos que permeiam e andam em conjunto com a língua. E nesse momento da explicação da Gladys acerca das identidades, isso me impactou de forma positiva, e eu entendi a questão da questão do tratamento igualitário, equânime entre todos, entre os ganhos da população, entre os conceitos do que pode ser o Deaf Game, e também a questão da aquisição da língua brasileira de sinais enquanto L2. Próximo, por gentileza. Bem, então quem sou eu? Sou surda. Sim, mas o que isso significa? O que isso traz? Ah, vocês já sabem, nós temos a questão mais etiológica, uma visão médica do que é aquilo, o que falta. Já por outra perspectiva, nós temos uma visão mais antropológica, enquanto visão do ser na sua totalidade. Um é pela ausência e o outro é pela sua totalidade, daquilo que ele é. Então, esse é o Deaf Game, que incorpora a questão antropológica de visualizar o ser enquanto a sua totalidade, de forma positiva. O que o surdo tem? Ele tem aspectos do que tem, e não sobre a perspectiva do que lhe falta. O que não lhe falta? Então, enquanto, novamente, trazendo aquela conversa. Então, se eu for ao médico e falar, o surdo perdeu a audição, essa visão médica, o ouvinte olha, quer dizer, falta-lhe a audição, falta-lhe alguma coisa, mas não. E aí nós temos essa questão, né, de autores da linguística cognitiva, Lakoff, e aí que ele traz que qualquer aquisição de língua, ela está dentro do corpo. Dentro, como se o mundo, eu pudesse abarcar ele dentro desse corpo. E o que isso significa efetivamente? Quem sou eu, Carol? Sou surda, sou mulher, eu sou uma pessoa cheia de significado, sou branca, quer dizer, eu me encaixo dentro de alguma coisa. Mas é somente desses encaixes? Não, eu vou além. Eu não sou somente isso. Então, o copo tem água? Vocês olham, tem água ou não tem água? Ele tá o quê? Meio cheio ou meio vazio? Tá vazio? Sim, não, sim, não, sim, sim, não tem? Mas tem ar. Ele tem. Ele tá cheio de ar. Ele não tem água, mas ele tem ar. Então, quando a gente enxerga sob a perspectiva de que não tem água, mas que na verdade ele tem ar, é como se fosse essa comparação. Não tem a surdez, mas espera aí, ele não tem audição, mas ele tem a questão da língua visual, ele tem a visualidade. Então, é essa comparação que a gente tem que fazer enquanto humano, da perspectiva do não surdo ou para o surdo, não nos encaixar em rótulos pré-prontos. O surdo, usuário de língua de sinais, a audição me possibilita muito mais quebrar barreiras. Não, eu estou cheio de água. Não, mas espera aí, na verdade eu estou cheio de ar. Então, o surdo, quando tem essa questão do Deaf Game, são muitas questões positivas, a percepção visual, a perspectiva diferenciada, a questão cultural, como se dá essas cognição, as ideias. Então, quando a gente se foca no Deaf Game, nós percebemos muito mais questões positivas, características dessa pessoa sob a perspectiva antropológica, mais visual, eu consigo pegar mais a imagem, me permite de forma muito mais rápida do que o não surdo, quando comparativamente, por conta dessa questão que a gente sabe, da questão também do campo visual. Minha filha é coda. Ela tem uma questão visual periférica maior ou não? Às vezes eu tô ali, como você tá na televisão, olhando a televisão, e não tá, e eu tô me comunicando. Temática diferente. Depois a minha filha fala, eu te vi, viu? Eu sei exatamente o que você tá conversando. Eu falo, não, peraí. Mas você estava assistindo televisão. Que olhar é esse?
Por quê? Por conta dessa questão da comunicação que amplia essa questão da percepção diferenciada e a análise periférica do olhar também. Perceber um campo maior, de uma forma muito mais rápida. Pesquisas acadêmicas comprovam que surdos ou não surdos me dá uma possibilidade de aquisição de língua de sinais, uma criatividade muito maior, porque trabalha com lados opostos do cérebro, estimulam muito mais a questão desses lados opostos, as motivações se tornam cada vez mais a ativação cerebral se dá em diferentes áreas do cérebro. Então, do lado esquerdo ou do lado direito, um se ativa mais, outro se ativa menos, enquanto a língua de sinais, ela possibilita isso, ativar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo. Bem, aqui, novamente trazendo a questão do Deaf Game, nós temos as questões da natureza, animais, seres vivos da natureza de uma forma geral, da fauna e da flora, e que todos coexistem de uma forma integrada. Se some um, na verdade, o outro também vai acabar desaparecendo. E essa variação é importante, é saudável para o bioma, é saudável para o planeta, é comparado também com os humanos. Então, é necessário haver uma variação de pessoas também, para que haja um funcionamento positivo e uma evolução maior, um equilíbrio da espécie humana. Porque o mundo é vivo, é diverso e é diferente. Os não surdos coexistem, que as relações podem ser mantidas, novas relações podem ser mantidas. O surdo com a sua cultura, com a sua vivência, de que forma ele vai coexistir com esse não surdo. Então, eu acredito nesse processo evolutivo muito melhor, na questão da perspectiva antropológica do ser humano. Então, que relações podem ser mantidas, tanto culturais, quanto relações de convivência entre eles. Por exemplo, nós temos os indígenas. Quando eu fui, por exemplo, eu estudava em Brasília de lexicologia, tinham indígenas. O que é o meu mundo, qual é a minha percepção, o que me auxilia nesse léxico, como esse léxico se manifesta. E aí nós temos os indígenas que têm a questão das árvores e o conhecimento da fauna, da flora, perdão, de como é, qual é a vivência dele nesse meio e de que forma ele representa. Por isso que tem palavras que eclodem a partir desse conhecimento de mundo e da sua vivência cultural. E aí, língua de sinais, quando a gente vai ver isso, também tem isso. É similar a essa, por conta da sua vivência cultural, que se manifesta nessa língua visual. Então, a gente começa a entender isso, falando, tal qual. Estou aqui fazendo misturando aqui um pouco do RCL, perdão. Então, há essa convivência entre comunidades culturais que se intercomunicam. E aqui no Brasil, muitas vezes, nós não percebemos isso, parece que tem barreiras. A cultura, mas é um desnível. É a minha cultura, eu sou surda, mas no Brasil é como se tivesse como se eu fosse subalterna, como se a comunidade surda fosse subalterna, ou seja, se ela fosse subordinada a uma cultura maior, novamente, encaixotada, como se tivesse uma hegemonia que estivesse proeminente sempre. Então, não, nós não existimos em caixas. Nós, na verdade, temos que mostrar que há uma diversidade cada vez maior. Há surdos e todos eles fazem parte da mesma caixa? Não, é a diversidade humana. E, novamente, é um aspecto evolutivo do humano. Então, questões positivas, conceituais que são importantes, que são o primeiro deles, o benefício surdo, o segundo, a contribuição surda, e terceiro, a liderança surda. Mas como fazer controle disso? De que forma?
faz controle dessas questões benéficas, dessas questões conceituais importantes. O benefício, lógico, eu sou orgulhosa, eu vejo um pensamento visual, eu tenho uma transnacionalização. Ao ensinar a disciplina de semântica aos alunos, eu sempre estimulo os alunos, não falo, olha, é um momento da aula que a gente vai estimular a visualidade, a língua de sinais. Conversem com o seu amigo, interajam em língua de sinais, utilizem língua de sinais, tentem produzir, reproduzir com que vá se acostumando de forma natural. Como é que eu posso explicar para o outro sem depender do canal oroauditivo? Como é que eu vou fazer esse canal sair do auditivo para o visual, para o gesto visual? Como é que eu posso reconfigurar essa máquina cerebral nossa? De que forma eu posso praticar? Como é que eu posso dar essa importância, a visualidade ao corpo? Que conceitos podem ser? Como é que eu posso expandir essas possibilidades que são feitas com o Def Game? E aí nós temos o coletivo, a transnacionalização. E aí, o que eu percebo de interessante, fator interessante na transnacionalização, independente do país que o surdo estiver, nós temos uma questão cultural. Eu do Brasil, e aí eu vou à Bélgica. Não sei a língua de sinais belga, mas encontro com esse surdo, tento me comunicar, mas rapidamente eu encontro uma forma. Porque, muito embora tenham línguas diferentes, nós somos surdos. Nós temos questões que são comuns. Surdo, uma pessoa não surda, que vá à Bélgica, por exemplo, ela vai ter dificuldade muito maior na comunicação, e ela vai utilizar o corpo, a gesticulação para tentar se comunicar. E aí o surdo, ele tem essa facilidade, ou seja, é um ganho, é uma vantagem que nos auxilia nesse processo comunicacional, muito embora sejam línguas diferentes, nós mantemos questões culturais que são similares. Pesquisas anteriores demonstram que nessa questão de divisão, na Pangeia, quando era somente um continente ou um território, conseguia se comunicar. Mas quando houve essa divisão dos territórios, as línguas começaram a se formar e começou a dificuldade. E aí nós temos a questão do coletivismo. Aqui no Brasil, em 2011, 2012, quando teve a manifestação a favor da escola bilíngue lá em Brasília, lembram-se? Houve realmente uma manifestação muito grande. Os surdos olharam e falavam, não, nós precisamos lutar em apoio à educação bilíngue. Por quê? Porque era surdo como eu, independente do estado que ele residia. Eu imaginava, como vai ser o desenvolvimento dessa criança? E como é que é uma preocupação só do Brasil? Não, é uma preocupação que é similar em outros países também. Então, estava passeando, um exemplo, estava ali conversando com uma pessoa surda, estava ali sinalizando, e aí eu vi uma coisa que caiu. Deve. Então, a gente vai se apoiando, mesmo nessa conversa, nessa interação com os sujeitos surdos. A questão do globalismo também, a gente vê muito mais objetivos que possam ser similares, perspectivas, alvos, lutas similares, o que tem que estar ruim, o que pode ser melhorado, o empoderamento do surdo frente à sociedade, quem sou eu, a minha identidade, o protagonismo cada vez mais relevante, esses movimentos que parecem ser de disputa, eles também ocorrem, não só no Brasil, mas no mundo, tal qual no Brasil. O que auxilia, o que não auxilia? Que país tem mais, o que país tem menos? Ou, na verdade, são todos iguais porque somos todos humanos? Um exemplo, a Covid, a vacina. A tecnologia possibilitou muito mais. É difícil? Sim, foi difícil. Mas você vê que foi uma questão que atingiu todo o globo, independente da língua. Há uma causa que nos une. Então, qual é a relação que une? Então, é isso também na questão quando a gente faz esse comparativo com a comunidade surda. Então, aqui, quando a gente vai... Então, ser surdo, ele transcende as fronteiras dos países, as suas línguas, porque eu tenho uma base
eu tenho uma questão cultural que me relaciona com esse outro além da fronteira. É muito mais a questão das relações humanas, efetivamente. Então, eu estava conversando ontem com um amigo arquiteto, que é de São Paulo, e ele estava mostrando o trabalho, o TCC dele, discutindo como é que o surdo é a relação com a arquitetura, de que forma pode ver um prédio, como é que tem que se organizar um prédio para receber a pessoa surda, como se organiza, como faz, o que, que precisa necessitar na arquitetura, uma perspectiva visual, quais seriam os conceitos que devem ser abordados para uma construção acessível para o surdo. E aí, conversando com ele, aí tinha um outro, um não surdo, passou e falou, posso me relacionar com essa pessoa? Ou eu tenho que necessariamente a sala, o ambiente de sala de aula tem que ser à disposição de sala de aula. Tudo isso tem que ser pensado a partir da perspectiva da arquitetura. Quer dizer, com que eu possa fazer essa inter-relação mais humana, mais visual, de manter um contato mais próximo. As construções, como são? Eu preciso pensar na questão da iluminação, por conta da perspectiva da língua de sinais. Eu preciso torná-la acessível. Ah, se eu não penso na questão da iluminação, é qualquer lugar. Quer dizer, como se dá o ambiente fora, uma luz natural, uma luz mais artificial? Quais são as necessidades de adaptação que devem ser feitas por conta dessa questão da necessidade de visualização? Nós temos as legendas também. Legenda auxilia surdos também. Surdos e não surdos, obviamente. A legenda dos surdos falava, vocês lembram das associações de surdos quando se reuniam, se movimentavam e começaram as novelas nas televisões? E os surdos queriam acompanhar. Peraí, o que está acontecendo? Não, peraí, deixa eu ler agora. Eu preciso ver o que está acontecendo. E ficava naquela questão ali, por conta da legenda, me possibilitou um entendimento do que ocorria. Mas antes não tinham as legendas. Então, eu não sabia o contexto do que ocorria. Então, o surdo foi por conta dessa luta que criou-se a legenda e também beneficiou os não surdos. Mas tem pessoas que, claro, têm uma dificuldade por uma questão visual, ou uma compreensão da própria língua portuguesa, tem TDAH, não consegue ter uma atenção maior com a legenda, mas tem ganhos positivos também. Muito embora tenham dificuldades para outros, a gente vai novas formas, inclusive de legendagens para surdos, que são as LSEs. Aqui nós temos algumas imagens, como eu expliquei antes. Qual é o conceito utilizado de ser surdo? Qual é a base conceitual? A base é a partir da questão das relações humanas que são estabelecidas. Então, de uma visão antropológica da sociedade, de o que é o conceito de ser humano, o que é a construção de relações, de que formas elas são estabelecidas, qual é o olhar sobre essa construção humana, que elas estão em constante evolução e mudanças também. E partimos agora uma temática muito importante, que aqui é a UFSC nós temos uma questão importante. Eu sou coordenadora do Letras Livres Virtual, e aí meu trabalho enquanto professora docente na UFSC, ele fala, não, mas é a professora sou? Sim, estou professora, sou professora, sou surda. A pessoa olha e fala, como é que o chefe manda e-mail, ou o reitor, ou pró-reitor? Eu falo, vamos marcar uma reunião para resolver um problema, uma questão curricular? Eu falo, não, eu tenho que verificar se o intérprete tem disponível. Intérprete para quê? Ah, você é surda, você é coordenadora. Meu Deus. Nossa, nos encaixotam, nos colocam em caixas, como se eu não pudesse estar naquele local. As coordenadoras surdas, nossa, que diferente. Como é que faz a gestão de processos? Como é que eu faço esse atendimento para conversa? Eu vou precisar de um ouvinte, que estratégia eu vou utilizar? Como é que a gente vai resolver? Não, quero conversar com você, eu quero resolver pessoalmente. Não, mas pera, como eu vou fazer? Então, é uma nova relação que tem se estabelecido também com a gestão de conflitos, muitas vezes que são necessários. E aí a educação visual corporal. Então,
Foi aprovada recentemente a LDB, que é uma vitória importante para a comunidade, que é a questão do português como L2, o português escrito. E aí vai começar novas práticas de ensino a partir da visualidade corporal. As disciplinas como se dão a questão cultural, arte surda, literatura surda, elementos culturais que permeiam a língua, além das questões linguísticas. Como é que se dá o ensino? Que pesquisas estão sendo realizadas, que podem oportunizar essa criança surda a aprender, como se dá isso? É sempre esse perfil que olha, a metodologia é diferente, é diferenciada, há necessidade, como é que eu caso a visualidade com a arte, com questões que são características inerentes à comunidade surda, e como é, ou é uma visão muito mais médica, limitadora. Não, o corpo fala, não há limite. Ah, porque eu não tenho audição, porque eu não falo, eu estou desconexa do meu corpo, eu estou desconexa de uma humanidade. Na verdade, não, eu estou completamente conectada. Então, a perspectiva do estudo de uma visão sobre os direitos humanos, nós temos discutido textos da ONU, inclusive, que falam sobre os direitos linguísticos. E aí o não surdo, ao olhar isso, fala, é humano, mas ele é humano tal qual. O que é o conceito, afinal, de humano? O que é o humano? Eu sou humano porque eu não sou surdo, porque eu sou criança ou não? Não. É um padrão ou é um desvio desse padrão? Peraí, ele é língua de sinais porque ele é diferente? Ele está numa relação de desigualdade, de subalternalizado ou não? Ele está numa relação equânime. Então, novamente, eu sou surda, eu sou branca, eu sou mulher, e aí ler sobre identidade surda, cultura surda, como funciona, a questão das cotas, os vestibulares, cotas em concursos. Eu queria saber como, por quê. E aí, começando a ler sobre os negros, eu posso falar sobre ele ou do indígena? O que tem para ele também? O indígena tem uma língua, o negro tem uma questão cultural, a pessoa preta tem uma questão cultural. Mas espera, e eu? O que tem em mim? Isso também pode trazer, que são questões que há necessidade de discutir, que podem auxiliar a comunidade surda a entender esses processos de cotas entre o outro, essa interseccionalidade para além da surdez, com os outros minoritários também, para que a gente se fortaleça nesse conjunto. Eu posso mostrar um vídeo aqui? Vou mostrar um vídeo para vocês que eu gosto bastante, na verdade, da FCE, que foi produzido na instituição estadual aqui, na UFC, no CAIS, um professor que estava trabalhando, e aí conversando com ele também surdo, e aí falou assim, como que eu posso organizar para as crianças surdas, a questão da educação inclusive. Falou, olha, tem que ter referente surdo, não tem ninguém que tenha essa referência do surdo. Então, nós temos sempre o Setembro Azul, lógico, e aí falava, não, nós temos o Deaf Game, nós temos que mostrar as questões positivas. Eu sou surda, eu tenho. O surdo fala, falta. Não, eu tenho. Tenho muito mais questões de equidade com o outro do que desigualdade. Não sou subalterna ao outro. Então, vejam esse vídeo, espero que vocês gostem bastante também. Não dá para passar? Ai, perdão. Bem, o vídeo, ele mostrava crianças em contexto, ele olhava e falava, você é surda? Sou surdo? Ou não surdos, ao encontrar, falava, vamos marcar, vamos bombar. Oh, meu Deus, é porque eu sou surdo, eu sou tal qual ele, vou conversar em língua de sinais, é um caminho muito mais aberto. E claro, tinha outras características aqui do filme, infelizmente eu não consigo passar. E a característica humana, dos direitos humanos, as questões positivas, os ganhos que são, e a língua, a perspectiva do L2. Suci, ele traz a perspectiva que a língua é uma forma de categorizar e organizar e interpretar o mundo, certo? A língua é constituída por tudo isso, e o que permeia o ser humano. O que me traz, enquanto entendimento de mundo, inclusive, quem sou eu, como eu me porto para o outro.
Isso é um conceito muito mais amplo. Uma linguística mais, um sistema linguístico é colocado, a cultura é ali colocada, as experiências é ali colocada, as suas reflexões são ali internalizadas, mas tudo isso é a língua. Mas, e tudo isso reflete-se na fala, na sua manifestação oral. E a língua de sinais não tem tudo isso? Porque não é uma fala? Ou a língua se resume à fala oral auditiva? Não, o cérebro vai se manifestar através dessa visualidade da língua, vai se manifestar por essa produção que é interpretada no cérebro, internalizada, e ela vai externalizar por meio dessa língua que se dá por meio de uma língua visoespacial. Então, essa língua visoespacial ou gesto visual tem valor para a pessoa surda também. É produtiva. Aqui na UFSC nós temos as disciplinas de Libras, ou outras instituições universitárias também falam, mas espera aí, ela é professora surda? Meu Deus, professora surda? Meu Deus, parece que tem uma questão de perspectiva também, de visão do surdo. Sim, eu sou professora e língua de sinais tem que ser repassado mesmo, tem que ser dado conhecimento como L2 para outras pessoas também. E qual a importância desse repassar essa informação no contexto acadêmico? Nós surdos, durante muitos anos, nós tivemos dificuldade de estabelecer modelos que estivessem. Quando a gente tem uma questão formal, acadêmica, a gente consegue visualizar esse outro e nos permitir também constituir novos modelos que estão em construção, que podem construir conhecimento também de novos surdos, para os jovens, quando olharem esses surdos idosos, olharem e falar assim, não, pera, eu também posso chegar à academia, eu também posso transcender outros limites que me colocaram. Não é que está num status maior que não tem que olhar o outro, não, é a importância de olhar esse outro tal qual ele é, que pode se assemelhar ou se espelhar. Porque eu estou em construção, o senhor está em construção, nós somos seres em construção. Então, não basta só confiar na experiência. As experiências não são iguais. Porque o ser humano, cada um é único, dotado de questões que lhe individualizam, mas se assemelham também. Mas que tem outras questões teóricas, que são, sim, outras partes que constituem essa pessoa, que possibilitam ser protagonista de sua própria vida. Então, professor surdo é um impacto. O professor surdo, ele causa um impacto. Por quê? Aos não surdos, a olhar e falar, meu Deus, disciplina de Libras, meu Deus, o surdo, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou? Como é que ele vai ensinar? Ele não fala, como é que ele vai falar comigo? É a minha língua. Não é a minha língua, é a língua dele. Como é que eu vou aprender? Então, há uma relação como se fosse desigual. Por que que a língua de sinais tem que ser vista sob essa perspectiva inferior ou superior? O que eu vou ensinar? O que ele vai me ensinar? Então, esse processo de padrão, de pensar professor 20, aluno 20, branco, professor, quer dizer, eu tenho padrão. Quando eu trago essa pessoa surda, eu quebro um pouco trago esse impacto, eu quebro esse paradigma que é constituído socialmente. Então, o surdo, no papel político, eu sempre falo, é política, é preciso de empoderamento político, modelos políticos, discussões, trazer, porque a política está envolvida também. Língua de sinais também é política. É relação de poder, são relações de poder que são estabelecidas, que são sempre discutidas. E é importante que o surdo se aproprie desse conhecimento, dessas relações políticas existentes com a língua de sinais, com o ensino para essas crianças que podem ser modelos delas. Eu sou professora diferente de uma professora não surda. A minha língua, da forma, não tem como ensinar da mesma forma, mas eu também sou igual a essa pessoa na perspectiva humanitária. Curse of Stone, por exemplo,
nós conversamos, ele surdo, agradeci, outro tinha intérpretes que ficavam procurando para conversar. Peraí, onde estava? Que língua era essa que ele estava produzindo? Eu consegui me comunicar com ele, porque eu tenho, tal qual, a gente tem uma relação que é similar à questão de convivência política, de militância, mas ativismo, qual é o meu papel? Que relação de poder é constituída dentro da língua também, estabelecida a partir da língua também. Então, língua de sinais, ela também tem esses elementos que são fundantes, a visualidade, o corpo, são todos constituintes e que precisam ser permeados na prática do ensino de Libras como L2 pelo professor surdo. Então, aqui são alguns processos que podem ser aprendidos. Então, como o não surdo aprende essa L2 nas disciplinas de Libras? Eles cresceram sempre com a questão da oralidade, audição, oral, anota, vai escrevendo ali várias e várias coisas. A modalidade escrita, a modalidade auditiva. Posso até fechar os olhos, mas, ok, não preciso do corpo. Não preciso conversar com o corpo. Preciso sempre anotar em língua portuguesa. A modalidade era aquela. Quando eu vou para a disciplina de língua de sinais, a modalidade é outra. Como é que eu vou anotar esse sinal? Misericórdia. Ah, agora nós temos pelo menos a tecnologia, mas e se o sinal estiver ruim? Que vídeo eu aprendi, mas o que era aquilo mesmo? Como é que eu anotei em dúvida em português? Que sinal é esse? Eita, que palavra é? Eita, quebra um pouco essa forma pré-estabelecida do seu padrão de ensino. Então, eu tenho que ter mais atenção visual, eu tenho que ter mais atenção. Não dá para voar, ficar fora do ambiente, eu tenho que treinar, inclusive, essa perspectiva do olhar. O que significa ser surdo? Que língua é essa? É humano? Está tudo interrelacionado com esse professor surdo que ensina a perspectiva do L2. Então, a forma com a qual o professor surdo ensina alunos não surdos adultos, ele vai olhar e falar assim, que relação é essa que está envolvida? Exemplo, a professora Ronice, durante o estágio, na disciplina de pedagogia, o curso de pedagogia, ao ensinar, explica sobre o mundo, a questão da rotação e translação, como ocorre. Peraí, como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu. O surdo. E aí, aqui, ó, a visualidade. Fácil. É uma barreira que está na língua, mas eu vou desenhar, mas na língua de sinais, por conta dessa visualidade desse movimento, eu consigo ver muito mais. Eu consigo estabelecer os referentes e me trazer de forma rápida. O que era uma barreira, se eu tenho também o conhecimento com a língua de sinais, eu tenho outras formas de ensino, outros recursos que podem ser utilizados na prática, mesmo para não surdos. Aqui o que está sublinhado do texto que nós vemos aqui em cima, língua de sinais pode ser ensinada? Sim, é importante, sim. Mas o que está por trás? Quais são as relações entre surdo e não surdo? Não, peraí. Relações, as básicas. O que está? As relações são conflituosas ou não? É língua? Que línguas estão envolvidas? Há uma quebra harmônica ou não, como ela vai vir a funcionar, que harmonia pode ser estabelecida. Porque, novamente, pela perspectiva dos direitos humanos, todos somos iguais. Nós temos direitos às mesmas coisas. Ao DEFGAN, ao auxílio dessa comunidade surda, que estamos todos povoando o mesmo espaço. Bom, aqui nós temos algumas referências. É isso. Muito obrigada.